Boa noite. Bom, gente, os senhores estão passando bem? Bom, gente, antes de mais nada, eu gostaria de... alguns já estiveram no culto da nossa igreja lá na Vila Palmeira e já ouviram, mas o reverendo Rezende, nosso presidente, fez um comunicado vindo do Japão, de Kyosho-sama, a todos nós. Então, gostaria de transmitir aos senhores. Foi distribuído, né? Depois o ministro, eu trouxe mais alguns também. Então, gostaria que todos prestassem atenção, porque depois é importante que a gente aprofunde essa comunicação, esse estudo, certo? Então, nosso presidente, o reverendo Marco Antônio Batista Rezende, no dia 1º de maio, no Solo Sagrado do Brasil, fez o seguinte comunicado. Hoje, antes de iniciar minha saudação, gostaria de ler 3 textos que foram enviados do Solo Sagrado do Japão. Primeiro, vou ler o poema escrito por Meishu-sama e divulgado em 1935, que se chama Oração de Luz. Deus é luz. Onde há luz, paz, felicidade e alegria são abundantes. Na escuridão, permeiam-se o conflito, a pobreza e a doença. Vós que desejais luz e prosperidade, vinde. Vinde à luz e chamai o nome do Messias. Assim sereis salvos. Agora lerei 2 textos escritos por Kyosho-sama. O primeiro chama-se Nosso Juramento. Nós, membros da Igreja Messiânica Mundial, temos como objetivo nascer de novo como verdadeiros filhos de Deus, seguindo os passos de Meishu-sama, que alcançou a posição de um Messias, um filho de Deus. Todos nós nos tornamos filhos de nossos pais terrenos através do nascimento físico. Hoje, acreditamos ser necessário nascer mais uma vez como verdadeiros filhos de Deus e reconhecer que nosso verdadeiro Pai é o Deus vivo e eterno. Da mesma forma que nossos pais terrenos nos deram um nome ao nascermos, Deus nos deu um nome quando Ele nos concebeu no paraíso. Acreditamos que esse nome é Messias e que todos os seres humanos nascem na Terra para se tornarem verdadeiros filhos de Deus, Messias. Para que sejamos aceitos por Deus como seus verdadeiros filhos, acreditamos ser necessário esforçar-nos conscientemente para direcionar os nossos corações a Deus em nosso dia a dia. Nós louvamos e glorificamos a Deus, o reconhecemos como Criador e atribuímos a Ele tudo o que acontece em nossa vida. Acreditamos que gradualmente esse esforço fará com que cresçamos para nos tornarmos aquilo que precisamos ser, isto é, verdadeiros filhos de Deus, Messias. O segundo texto chama-se Palavras de Oração. Deus, eu reconheço que o Senhor está vivo. Dentro de mim o Senhor está vivo. Eu lhe agradeço por me criar e educar para nascer de novo como seu filho. Que essa bênção seja compartilhada com todos. Em nome do Messias que é uno a Meishu-sama, eu me entrego ao Senhor. Por favor, me use conforme a sua vontade. Então, esses textos estão publicados no portal, do site da igreja, com o nome Boletins do Nome. Então, mesmo que os senhores não tenham aí uma cópia, podem baixar na internet. E o presidente então pediu que, por meio do estudo e da prática desses textos, todos nós aprofundemos a compreensão da essência dos ensinamentos de Meishu-sama. Certo? Então, essa foi a mensagem do presidente. E nós já estamos iniciando nossa preparação para o culto do paraíso. O culto do paraíso, como os senhores já sabem, é muito importante.
Talvez é o culto mais importante da nossa igreja. Talvez não, certamente é o culto mais importante. Por quê? Se não fosse Meishu Sama subir no Monte Nokogiri em 15 de junho de 1931, nós não estaríamos aqui agora. Né? Foi ele subir no Monte Nokogiri lá em 1931, por ordem de Deus, que foi revelado a ele, olha, a partir de hoje, aquela profecia do Jesus Cristo que eu pedi para ele anunciar vai se concretizar. O mundo, né, vai se tornar um reino dos céus na terra. E é você que vai concretizar isso. Talvez algum cristão vá pensar, mas espera aí, mas Deus não mandou Cristo anunciar? Anunciou. E o Cristo anunciou, e nós vemos vivendo, acreditando que esse dia ia chegar. E aí, quando chegou em 1931, Deus considerou que estava na hora de concretizar esse paraíso, esse reino dos céus na terra. Por que ele escolheu Meishu Sama, eu não sei. Mas quando eu morrer, chegar lá no mundo espiritual, né, pergunto e falo aos senhores. Mas podia ser outro, podia ser, né, um brasileiro, não sei. Mas Deus toma atitudes que a gente não entende. E não é para entender. Se a gente fosse tentar entender por que o Gleison, né, foi protegido, por que ele teve que passar lá nessa hora, ele não podia passar uma hora depois? Eu não sei. Não é não? Eu só sei que nós, messiânicos, acreditamos dessa maneira, e foi por isso que Deus permitiu a Meishu Sama nos orientar sobre o Jorei, a agricultura natural e o belo. Qual é a função da agricultura natural, do Jorei e do belo? Mostrar para a gente que Deus existe. Convencer e conscientizar a gente que Deus existe. Mas menino, reverendo, todo mundo já sabe que Deus existe, nós estamos aqui porque Deus existe. Existe de acordo com a nossa conveniência. Muitas pessoas que vão nas religiões por aí, elas vão lá quando estão no desespero, né? Deus me salva, Deus me ajuda, pelo amor de Deus. Aí Deus salva. Aí quando a pessoa recebe, oh meu Deus, oh, muito obrigado. Aí vai embora. Esquece que teve a vida salva por Deus e vai viver a sua vida. Mas espera aí, ministro, reverendo, eu tenho que viver a minha vida. Então, é minha vida, é sua vida, então vá viver, não tem problema. Mas eu acredito que essa vida não é minha. Acabei de ler o texto. Essa vida pertence a Deus. E Ele me concedeu essa vida para eu fazer alguma coisa. Meishu Sama, então, recebeu de Deus essa tarefa. Olha, você vai utilizar o Jorei, a agricultura natural e o belo para despertar no homem essa consciência de que ele não foi criado para viver a vida dele, mas para viver a minha vida. E que se ele viver a minha vida, a minha vontade, ele vai ser muito feliz. Vai ter saúde, não vai faltar dinheiro. Mas toda vez que ele está desviando, eu vou lá e arrumo um problema. Para quê? Para ele voltar para o lugar. Por exemplo, minha mãe não tinha saúde. Tomou remédio, foi no santo, fez benzeu, fez tudo o que podia fazer. Até xixi de gato ela tomou. Porque disse que é bom, no desespero a pessoa faz qualquer negócio. Não é não? Os senhores não fazem? Minha mãe fez. Eu não ia tomar xixi de gato, mas o resto talvez fizesse. De qualquer forma, um dia minha mãe chegou na igreja messiânica. E com apenas 3 jorei ficou boa. Uma coisa que 6 anos nada resolvia,
Uma pessoa levantou a mão para ela, ministrou, eu orei, não pegou o espírito, não saiu faísquinha da mão, e ela ficou boa. Aí minha mãe ficou curiosa. O que é isso? Eu estou sofrendo há 6 anos. Nada resolve. Aí vem uma pessoa simples igual a mim, levanta a mão, e eu fico boa. O que é isso? Assim a minha mãe começou a querer entender. Por quê? Por quê? Por quê? E aí se tornou membro da igreja. E à medida que ela foi sendo membro, foi exercendo, como foi lido o ensinamento hoje, pragmatismo, à medida que ela foi praticando a fé, ela foi percebendo que não é a gente que ministra a Jorei, é Deus. Ele precisa nos utilizar. Então, a nossa igreja comemora o culto do paraíso por essa razão. Porque o mundo vai se tornar um paraíso. Vocês já pensaram? Não vai ter mais doença, não vai ter mais conflito, não vai faltar mais dinheiro. Vai ser paraíso. Os senhores não querem assim? Então, mas não é assim não. No paraíso vai ter doença, vai ter problema financeiro e vai ter conflito. Enquanto a gente tiver mácula, vai ter doença. Mesmo no paraíso. Se a gente não tiver mácula, não tem doença. Mas hoje, se não tiver mácula, não vai ter doença. Então, será que hoje já não é paraíso? Se eu souber usar o meu dinheiro, ele não vai faltar. Eu dediquei muitos anos com jovens. Aí eu sempre pergunto para o jovem: qual é o seu sonho? Reverendo ministro, né? Antes, ministro. Meu sonho é ser funcionário público, passar no concurso. Ah, é? Por quê? Porque tem estabilidade, ganha bem e não precisa trabalhar muito. E pode aposentar com 52 anos, quer dizer, podia, né? Aí eu, puxa, esse é seu sonho? É. Aí agora eu fico pensando, Eduardo Cunha é funcionário público. Vai ser feliz se arrumar? Aí quem passa eu pergunto, você é funcionário público, está feliz? O governador não pagou, né? O Temer não deixa aumentar. Aí mas não era felicidade, a razão da sua existência, não era ter um emprego público? Aí teve outro jovem, reverendo, né? Se eu ganhasse 1 milhão, puxa vida, eu mudava a minha vida. O Eduardo Cunha tem 300 milhões. Está feliz. Não é 1 milhão, ganhar 1 milhão que muda a vida de ninguém. Talvez até piora com dinheiro. Né? Então, tinha outro jovem, o Ângelo. Puxa, meu sonho é ter meu carro. Seu carro? Mas um carro. Se eu ganhar um carro, eu sou o mais feliz do mundo. Rapaz, tão pouquinho. Aí ele ganhou um Fusca. Um besouro. Aquele que faz, né? Grandão. Aí feliz, foi lá na igreja mostrar. Olha, reverendo, ministro na época. Ministro, olha meu Fuscão, meu besouro. Bonito. E aí, isso foi uma sexta-feira, quando foi de sábado para domingo, eu ia embora, eu estava em Macapá, ia de Macapá para Belém, voltar para Belém. Aí a ministra lá, Elizabeth, veio me avisar: ministro, faça oração pelo anjo. Que foi? Ele capotou com o carro. Pior, morreu um colega dele. Eles tomaram todas e foi lá, né, desfilar com o carro, acelerou demais e conseguiu capotar com o Fusca. Não era a felicidade dele, não era o carro, né? Então, será que não é isso que o Meixo Sama está tentando nos ensinar através da igreja messiânica? Que a felicidade não está em bens materiais, mas dentro de cada um de nós? Que a maneira como cada um de nós enxerga o mundo é que pode fazer feliz ou infeliz. Então, por exemplo, antes eu achava
quando era criança, que a doença da minha mãe era ruim, porque ela só pesava 35 quilos. Mas, graças a essa doença, que ela encontrou a igreja messiânica e mudou toda a nossa vida. E nós vemos esses 45 anos, 43 anos que nós somos messiânicos, 44, fez em março agora. Vamos recebendo graças e graças e graças e graças que, olhando hoje friamente, se nós não fôssemos messiânicos, talvez não recebêssemos. Porque a gente não era ligado a Deus. A gente era ligado à nossa própria vida. A vida era nossa, a gente usava do jeito que queria. Mas depois que nós tornamos messiânicos, nós começamos a aprender como usar a nossa vida. Como usar o nosso dinheiro. Como usar a nossa alimentação. Então, o dia 15 de junho, para mim, representa que eu já estou vivendo no paraíso. Se me falta felicidade, é porque eu ainda tenho mácula, tenho muita toxina no meu corpo, então tenho que purificar para viver no paraíso. Se o meu dinheiro não rende, é porque eu estou usando ele errado. Se eu não tenho paz, se eu vivo em conflito, é porque eu tenho razão demais. Né? Sabe quem não tem conflito? Quem não tem razão. Se eu admitir eu estou errado, pronto, acabou. Eu chego em casa, aí minha esposa fica brava comigo. Você chegou tarde. Né? Eu estou aqui te esperando com jantar, você não chegou, nem avisou. Se eu for explicar que o celular acabou a bateria, se eu for explicar que o pneu furou o carro, né? Pneu furou o carro furou o pneu. É para saber se vocês estão prestando atenção. Se eu for explicar isso tudo, o que acontece? Vira bate-boca. Oh, meu amor, você me perdoe. Pronto. Já desmonta. Né? Não é não? Por quê? Porque eu admiti que estou errado. Só isso. Não tem mais conflito. Quer acabar com o conflito? É só dizer que você está errado, assume. O que tem? Né? Olha, eu estou errado. Acabou. Não é não? Às vezes eu falo para ela, puxa, desculpa, ela continua batendo. Mas eu deixo ela bater, não tem problema. Aí depois, você é tão melhor do que eu. Né? Ela fala, eu não consigo ser assim, não tem problema, eu já sou. É sério, prestem atenção nos senhores. Pensem nos conflitos que os senhores, ou seus parentes, as pessoas que vivem à sua volta vivem. Por que tem conflito? Porque não admite que precisa mudar alguma coisa e não quer reconhecer a razão do outro. Então, eu reconheço, minha esposa está preocupada comigo, ela me ama. Então, se eu não aviso, se eu chego tarde, né, ela fica preocupada. Tem uma missionária que hoje está em Brasília, Etelvina. A mãe dela tinha um problema cardíaco. E ela não queria dar remédio para a mãe. Mas os irmãos dela, 4 irmãos, não eram messiânicos, queria dar remédio. E isso virava maior confusão, porque ela morava com a mãe. Um dia ela veio, ministro, como é que eu faço? Dá o remédio. Mas ministro, dá o remédio. Mas ministro, remédio é veneno, eu sei. O senhor quer matar minha mãe? Não. Mas você não quer deixar sua mãe receber o amor dos seus irmãos. Mas ministro, se der remédio para minha mãe não é ruim? É. Mas se ela tomar remédio, ela está recebendo o amor dos seus irmãos. É melhor ela receber o amor dos seus irmãos do que não receber. E se ela morrer, eles ainda vão ficar bravos com você. Porque a gente quis amar a nossa mãe e você impediu. Aí ela, desanimada, foi lá. Aí falou com a irmã dela. Olha, pode dar remédio para a mamãe. O que aconteceu? Ué, mas você não disse que remédio é veneno? É veneno. E por que você decidiu
mudou de ideia? Porque eu sei que vocês estão preocupados com a mamãe. Mas eu também não quero dar remédio porque eu estou preocupado com a mamãe. Ah, é? Aí a irmã, porque a partir do momento que ela entendeu a razão dos irmãos, os irmãos quiseram entender a razão dela. Aí o conflito acabou. E a mãe dela não tomou remédio. Mas mudou a alimentação, mudou, né? Passou a caminhar, passou a fazer coisas para compensar a ausência do remédio. Porque também tem membro que diz, não quero tomar remédio, mas aí você enche de açúcar, de sal, né? Gordurinha, friturinha, né? É só hoje. Todo dia ele fala assim, é só hoje. Aí amanhã é só hoje. Depois da manhã é só hoje. Aí morre. Aí, o jujorei não funcionou, mas, né? Então, gente, o culto do paraíso terrestre significa a gente agradecer a Deus por Ele estar nos dando essa oportunidade, por estar nos ensinando como ir para o paraíso. Na verdade, nós já estamos. A gente não consegue perceber porque nós temos máculas, porque não admitimos que o outro possa ter razão e porque não sabemos usar os nossos bens. Por exemplo, o ministro Mário veio falar comigo. Dia 20 nós vamos fazer difusão lá no Parque Vitória, de ministrar jorei, bater de porta em porta. Maravilhoso, muito bom. Puxa, bom. Tá certo. E então pode fazer? Pode. E a gente também queria ver se mudava daquela casa, porque é muito quente, né? É muito escuro. Tá certo. Mas não vai construir? Vai, mas vai demorar, acho que vai demorar, né? Não sei, com essa crise, parece que a igreja está, né? Bom, como matéria, né? Homem que vive no mundo material, pode ser a crise, né? Pode ser algum problema na prefeitura, pode ser algum problema lá na sede central, materialmente é isso. Mas espiritualmente, o que pode ser? Não sei. Olho grande no nosso terreno, alguém quer o nosso terreno. A delegacia quer para fazer estacionamento. Ou a escola quer para fazer uma quadra. Ou a feira quer para fazer, né, guardar o material da feira. Será? Não. Falei para ele. Esse terreno não está cheio de mato? Tá. Então vamos contratar alguém para limpar? Pode, é mais rápido. Talvez um profissional vai fazer melhor do que a gente. Mas não seria uma oportunidade para a gente colocar o nosso espírito na nossa futura igreja? Começar a sonhar com ela, como ela vai ser, que não vai ter esses ventilador barulhento, que nem vai ter calor, vai ser igual a... Como é que era a igreja de São Luís antes de 2015? Não era quente? E agora? Agora é geladinho. Agora tem que desligar o ar-condicionado. Não é não? Como era o banheiro da igreja São Luís? Maravilha, né? Vazando para todo lado, né? Aprimoramento. Foi feito de propósito para todo mundo dedicar lavando o banheiro. Mas agora o nosso banheiro, hein? Outro dia o membro perguntou: ministro, eu posso ficar dedicando sempre no banheiro? Por que é tão bonito? Não é bonito? Aquele auditório, maior do que essa sala. Não é não? Com ar-condicionado. Então, vamos sonhar. Como é que vocês querem o Jorei Center Turu? Com ar-condicionado, com a nave. Então, Meixo Sama diz que o mundo espiritual é o mundo do pensamento. Então, os senhores indo lá, dedicar, sempre, não é só dia 20 não, sempre, vai imaginando. Eu fico imaginando. Lá na igreja de São Luís não está pronto não, porque falta o jardim.
a agricultura natural mesmo ainda está mirrada, ainda é muito tímida, né? Mas eu fico lá passeando de manhã, eu chego lá, quem dedica, ela vê de vez em quando, 7h30 da manhã, estou eu andando por lá, olhando, e eu imaginando. Acho que aqui é bom uma pedra. Acho que aqui é bom um lago. Tem um lago na minha cabeça, ele ainda não entrou lá. Mas tem um lago, tem pedra. Lá no fundo do terreno, uma cobertura com uma cozinha, para no dia do culto a gente fazer, né, não precisar levar o todo, como fez esse mês, né, que vocês fizeram. Não, fica lá no fundo, não faz barulho na nave. E quem vem do interior, mesmo quem vem da capital, pode sentar e lanchar tranquilo. Eu sonho, já tem na minha cabeça. Aí todo dia eu vou lá sonhar um pouquinho. Para quê? Que no mundo espiritual nasce aquela cobertura. Que no mundo espiritual nasce aquele lago. Que no mundo espiritual apareça a pedra. Já até ganhei as pedras. A ministra Rosa, que foi responsável de vocês, tem a amiga da prefeita de Rosário, né? Rosário é que tem pedra, não é isso? E aí ela falou, ministro, reverendo, na época, ministro, o senhor quer que eu peça? Vamos pedir. Aí fizemos uma carta, mandou, em novembro. E aí a prefeita lá disse que tinha que esperar, né? Porque ela estava candidata à reeleição, se ela se reelegesse, ela ia ver se conseguia. Mas nem precisou. Em dezembro, Dona Amélia conseguiu, ganhamos as pedras. Aí toda vez que eu vou na estrada, eu namoro as pedras. Elas estão lá, elas olham para mim, eu olho para elas, né? E digo para elas, um dia eu venho pegar vocês. Vai se preparando. Eu ainda não estou pronto para levar vocês para casa. Mas um dia vocês vão lá para casa. Aí hoje eu fui lá, fiquei em pé em cima dela. Não foi? Até o ministro Daniel foi junto. Então, gente, de onde essa pedra apareceu? Do meu sonem. Meixo Sama ficou olhando, puxa, o Trianon tem razão, uma pedra vai ficar bonita lá naquele jardim, então eu vou dar a pedra que eu quero para ele. Não é a pedra que o Trianon quer, que eu quero. Então, o lago que eu quero é a mesma coisa. Eu fui na casa de Edivaldina. Aí o marido dela cria peixe, tem um lago. Aí ele já estava me explicando como é que faz lago. O senhor não quer fazer um lago para mim, botar umas carpas? Ah, eu faço, pronto, já arrumei o lago. Vocês conhecem? A dona Regina conhece, né? A casa de Edivaldina. Né? Então, gente, mesma coisa na vida da gente. Tem que sonhar. Não é só com o empreguinho do público, não. É só a coisa maior. Não é só com 1 milhão é pouco. Né? 1 milhão, vê aí o negócio do Lava Jato. Todo mundo pega 1 milhão, é fácil. Né? E dá problema. Né? Então não é dinheiro, é sonem. Pense, crie na sua... Vamos, então, dia 20, vamos lá no terreno, vamos limpar e ficar imaginando. Mas, ministro, eu quero o lago desse lado. Né? E o Gleison quer do outro. Não importa, vai todo mundo pensando, Deus é que vai decidir. Né? Então, gente, assim que Meixo Sama, para encerrar, eu gosto de uma situação, até o ministro Carlos Daniel estava conversando, que Meixo Sama começou a agricultura natural num local chamado Tamagawa. Ele morava no centro de Tóquio e começou a ministrar jorei, sair milagre. E um dia, uma senhora que tinha tuberculose ficou curada, ela era esposa de um almirante. E esse almirante ouviu lá nas fofocas do exército que, olha, vamos pegar aquele japonês, aquele baixinho, o Meixo Sama, o Moki Chokada, aquele é Meixo. Porque ele, né, tá fazendo medicina, não sei o quê. E aí, ele, você avisa lá para aquele mestre que te salvou, que é para ele sair dali, porque vão ficar de olho nele. Não pode reunir muita gente. E aí o Meixo Sama vendeu e comprou um sítio em Tamagawa. Hoje Tamagawa está dentro da cidade, mas naquela época era longe, é que nem fosse lá para o Maracanã. E nesse sítio, chamado, né, Goshuzuen, que é em Tamagawa, Meixo Sama começou a fazer agricultura natural,
Começou a criar galinha. Começou a criar galinha. Não sei se fazia galinha cabe dela, mas criava. E foi uma época muito difícil. Meixama ficou lá 8, quase 9 anos. De 31 a 39. E um dia, passeando no final da tarde, ele, a esposa dele, Nidai Sama, e as crianças, tem no Reminiscência, ele parou lá no lago, aí dava para ver o Monte Fuji lá no fundo. Aí ele diz assim: sabe, um dia vai ter um museu. Nesse museu vai ter um monte de obra de arte. Vai ter Rembrandt. Vai ter um monte de artista que vai querer ver o nosso museu. E esse museu vai ser no alto. Vai ter 2 andares. Vai vir gente do outro lado do mundo. Aí Nidai Sama conta nessa reminiscência que ficou olhando para ele com a roupa toda cerzida, né? Nem tinha direito o que comer, criando galinha, falando de obra de arte, de Rembrandt, de não sei o quê. Aí, ela, tadinha do meu marido. 7 anos depois ele inaugurou. Ela mesmo disse que ele acreditava mais do que ela. Está no Reminiscências, volume 1. Então eu sempre penso assim, eu fico tentando olhar para o Monte Fuji. Aqui não tem muita montanha, né? Então eu imagino, ou um dia, né? Na igreja de São Luís vai ter um lago cheio de pedra. Vai vir membro do Brasil todinho só para conhecer a nossa igreja. Achou? Aí minha mulher deve olhar, tadinho do Trianon. Fica pensando nessas bobagens, né? Não sei. Eu vou para a Lagoa da Jansen, né? Meixama ia para o Rio Tamagal. Mas, gente, realmente é o sonho que Meixama nos deixou. Construir o paraíso na terra. E nós, então, estamos no dia 15 comemorando isso. Conforme Meixama disse, esse sonho eu estou aqui dividindo com os senhores. Mas os senhores precisam dividir seu sonho com quem está sofrendo. Né? Então, como mês passado a gente cantou o hino da luz divina junto, não foi? Então, nós recitamos o hino da luz divina. E como é que termina lá? No meio do hino da luz divina está lá: e cumprindo o sagrado preceito em favor do bem comum, a virtude vencendo o defeito, cada um deve mais um. Então, nós precisamos formar mais um. Não é mais um membro da igreja messiânica, não. Mais uma pessoa que não sofre. Que tem esperança. Não pode ter cerimônia de a gente compartilhar, dividir. Puxa, será que não conhece ninguém que sofre? Eu conheço. Várias pessoas que sofrem. Eu estou sempre... Hoje mesmo. Hoje eu fiz a vivência. Fiz uma alface. Fiz não, plantei. Quem Deus é que faz. Aí o ministro Carlos Daniel fez a vivência que vai fazer com vocês daqui a pouco. E ele falou: pensa numa pessoa que está em sofrimento. Aí eu lembrei que a Carol da ministra Ismália falou para mim de manhã que queria levar lá para mim uma pessoa para eu ministrar. Jurei na segunda-feira que a filha, né, cometeu suicídio. Aí eu pensei, né? Amiga dela do hospital. Aí eu pensei nessa pessoa. Quando ela vier segunda-feira, vou entregar para ela esse arranjo. Foi assim que eu pensei. Aí terminou, levei o arranjo, tiramos uma foto, aí botei meu arranjo lá na minha mesa. Tô lá fazendo as minhas coisas, né? Depois que começou a vivência. Aí chega a Carol. Reverendo, eu estou indo lá na casa daquela minha amiga. Então aí expliquei para ela: ó, Carol, tá vendo essa alface? Eu fiz para ela. Você leva para ela, aí dei aquela, né, o texto que ele deu. Aí você leva lá, por favor. Aí Carol foi. Quando é agora de tarde, ela mandou o WhatsApp para mim, né? Então na era do dia, rapidinho. Que ela foi lá na casa da senhora, a senhora não estava. Que
o vizinho avisou que ela estava no Quatraque e deu o endereço. Aí Carol foi lá no Quatraque. Aí levou. E disse, olha, isso aqui é a alface que foi plantado, né, para que a senhora cuidar. Aí leu junto. Aí essa senhora começou a chorar. Por que a senhora está chorando? Porque eu estou sentindo saudade da minha filha. Então, através dessa alface, a senhora vai cuidar todo dia e enviar luz para a sua filha. Eu achei tão interessante. E aí a senhora agradeceu. Quando o Carol chega em casa, a senhora liga para ela. Eu queria te agradecer. Eu me senti tão bem com essa alface. Eu fiquei olhando. Puxa, você saiu da sua casa no dia de folga, preocupada comigo. Então eu queria lhe agradecer. E pode combinar com o reverendo que segunda-feira, né? Ela não sabe que é reverendo ministro. Que eu vou lá segunda-feira receber, jorei com ele. Pronto. Já aconteceu. Viu? Já estou relatando. Porque ele falou hoje de manhã. Porque como eu sou reverendo, assim, não tem muito frequentador, né? Eu cuido mais de membro. Eu tenho que ficar catando, né? Todo mundo já está cuidando de um frequentador, então eu fico cuidando do frequentador dos outros. Então, gente, o culto do paraíso terrestre é cada um somar mais um como? Menos uma pessoa que sofre, mais uma pessoa que vai para o paraíso. Tá certo? Então agradeço a atenção de todos. E vamos lá, vamos mandar brasa que tem muito sonho para ser sonhado. Tá bom? Obrigado.